E aqui no Radioatividade a gente vai falar sobre um caso que tem, enfim, mobilizado cientistas de todo o país, especialmente na Bahia, por conta dessa doença que acaba sendo relacionada a um sintoma bem fácil de a gente falar para vocês, que é a urina preta. As pessoas que têm essa doença, elas relatam algumas coisas, dentre elas a impressão de que correram uma maratona em minutos, sensação de cansaço, de dor, e existem muitas especulações de como as pessoas acabam contraindo essa doença. Já 2 pessoas morreram, especialmente na Bahia, mas casos no Ceará também começaram a aparecer. A gente vai conversar com o Dr. Gúbio Soares, que é especialista em virologia da Universidade Federal da Bahia. Dr. Gúbio, obrigada por conversar conosco. Obrigado. Doutor, o senhor que está examinando isso de perto, tentando desvendar o quão misteriosa é essa doença, o que a gente já pode tirar de conclusão, assim, só para a gente ter uma noção realmente do que as coisas estão acontecendo por aí? Veja bem, as amostras que eu tenho são de pacientes, são um número limitado, eu tenho acho que 10 amostras de pacientes que estiveram doentes. Essas amostras vieram porque um médico infectologista mandou para mim, para eu examinar, que é o Dr. Antônio Carla Bandeira. E o que nós temos observado é a presença de um material genético viral, né? E nós acreditamos que esse vírus pertence a uma família chamada picornavírus. Nós estamos apostando em um vírus que já causou surto parecido no Japão em 2008, 2010, 2014, na Dinamarca, na França, em Lyon. E esse vírus causa miosite, mialgia, essas dores muito intensas, fortes. E nós estamos sequenciando os fragmentos que nós temos conseguido no material genético para a gente confirmar nossa suspeita. Essa é a parte mais delicada, mais difícil, porque a gente precisa de grande parte desse material, uma grande quantidade, no sentido de que a gente tem que ter certeza do que está fazendo, e isso toma um pouco mais de tempo, que é um trabalho muito especializado que estamos fazendo. Quanto às supostas teorias, né, que surgiram aqui, que foram, minha opinião, equivocadas, a teoria do peixe, eu não concordo que seja o peixe, porque eu conheço casos, pelo menos 2 casos, de pessoas que tiveram. Em outubro, eu conheço um senhor que ele teve esse quadro clínico em outubro, ficou internado e ele não teve peixe, não comeu peixe nem nada. Isso foi em outubro de 2016. Recentemente, uma senhora me procurou, ela está grávida, e ela tinha medo porque ela teve no dia 9 de dezembro esses sintomas. E esses sintomas surgiram depois que a irmã dela, que estava doente, visitou ela na sua casa no interior da Bahia, na cidade de aqui perto, mais ou menos perto, 2 horas de viagem, mais ou menos, em Alagoinhas. E depois disso, a filhinha dela de 4 anos apresentou os mesmos sintomas, e depois ela, mostrando, na minha opinião, que a transmissão foi o quê? Contato, saliva, pessoa próxima. E ela mesmo disse que não comeu peixe, nem ela, nem a filha dela comeu peixe. Então a gente está vendo que isso, na minha teoria, mostra realmente a presença de um vírus que pode ser transmitido oralmente. Esse vírus pode ser adquirido através de ingestão de água contaminada, verduras, frutas contaminadas, né? Que a transmissão é fecal oral. E pode ser de pessoa a pessoa também. Como o senhor disse, então, já houve algo parecido em outras partes do mundo, então? Já. Se você tem uma cidade que se chama Yamagata, no Japão, teve um quadro parecido em 2014, com dores, mialgias intensas em pessoas adultas. Isso está publicado o trabalho numa revista internacional de muito peso, que é a revista do CDC. Então, na França, em 2008, 2010, também teve em Lyon casos parecidos. Na Dinamarca. E o que você chegou à conclusão nesses países, doutor? Veja, não houve morte, não há relato de morte. As pessoas são tratadas e acompanhadas, muitas delas são internadas para tratamento, por causa do aumento de uma enzima CPK, né, como aconteceu aqui na Bahia. Esse caso que eu relatei, que a pessoa não ingeriu peixe, a pessoa que eu conheço, ela ficou internada, teve que fazer hemodiálise em outubro, porque ela teve o CPK muito alto.
Então, com o CPK alto, o indivíduo corre o risco de ter insuficiência renal, mas isso é controlado, isso é tratável, a pessoa não vai ficar com sequelas, e ficou bom. Eu recentemente estive conversando com ele e ele me relatou toda a história. E o tratamento até então é hidratação, analgésico, mas como é que chegaram aos 2 óbitos então? Esses 2 óbitos a própria Secretaria descarta porque eram pessoas que tinham doenças crônicas sérias. Uma foi na ilha de Veracruz, foi descartado porque a pessoa já estava mal realmente por uma doença crônica, que já vinha evoluindo mal, e outra pessoa também que morreu não é relacionada com vírus, porque as pessoas também estavam muito mal. Então não existe uma relação de morte com o fato dessa doença. E não dá para saber também ainda se é vírus, bactéria ou intoxicação? Não, na minha opinião, eu continuo afirmando que é um vírus, entendeu? Porque eu tenho encontrado material genético de um vírus, de uma família de vírus, e a minha suspeita é um vírus. Só que eu preciso de tempo, a nossa equipe precisa de tempo, que as amostras são poucas, nós temos que extrair o material genético do vírus, fazer uma técnica de biologia molecular, RT-PCR, depois a gente tem que sequenciar, e aí vem as partes mais difíceis, né, que é sequenciar esses fragmentos, que a gente não está conseguindo um grande volume, vamos assim dizer, uma grande quantidade, para a gente ter uma sequência perfeita, para a gente poder depois rodar num programa de computador. Isso tudo é um trabalho mais fino, mais delicado. Quanto tempo, doutor? Uns 3 meses? Não, acho que menos a gente consegue ter uma resposta. Então, o número de casos aqui na Bahia até agora não aumentou, né? Não existe nenhuma nota da Secretaria da CESAB, então não se ouve mais falar em casos. E, pessoalmente, eu tenho me alimentado de peixe na região onde, mais ou menos próximo, onde surgiu os primeiros casos, e eu não adoeci como peixe, camarão, adoro, e não tenho adoecido comendo peixe. Dr. Gúbio Soares, especialista em virologia da Universidade Federal da Bahia, debruçado sobre esse assunto, desse possível vírus, então, que é transmitido por água contaminada, verduras, como algumas outros vírus também, e, enfim, uma investigação minuciosa que vai durar pelo menos mais uns 2 meses aí, para a gente ter respostas mais claras. Dr. Gúbio, a gente volta a conversar, mas obrigada por enquanto, viu? Muito obrigado e um abraço, hein? Agora são 4h19. Rádio Atividade.